para constar a atitude de falar com Mauro Rocha e Luiz Felipe Vitali, aqui na Rádio Cultura FM 100.9, a rádio tocando você. Diga lá, Mauro, que nós temos aí, público ouvinte, preste atenção que está vindo por aí muita novidade com a entrevistada daqui. É só o Mauro passar e apresentar aqui pra gente. É verdade. Ela é estudante, pesquisadora de antropologia da UNB e também é secretária do Instituto Aruc. Então já sabemos que ela é do Cruzeiro, tá ligado? Que é a Ana Belchor. Eu não sei se eu falei certo, ela vai me corrigir se eu estiver errado, mas tudo bem, entendeu? Porque é isso. Ana, com você. Quem é a Ana? Quem é a Ana? Prazer, todo mundo. Você falou certo, é Belchor mesmo. Eu sou Ana Belchor, tenho 25 anos, sou atualmente secretária do Instituto Aruc Cultural. Além de ser estudante de antropologia na Universidade de Brasília, e também estou trabalhando com monitoramento de adesão dentro do Ministério da Igualdade Racial com políticas de juventude, dentro do plano Juventude Negra Viva. Olha! E o que te leva à antropologia? O que te levou, ou como é que é para você ser essa antropóloga que é? Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi a palavra antropologia foi de um professor no 9º ano. Eu lembro que eu sempre me dei muito bem com matérias de humanas. E aí eu falei pra ele que eu queria fazer história. E ele disse que história era bom, mas que não era tão interessante. Que a antropologia seria mais interessante. E aí eu fui fazer a prova, né, do PAIS, que é o processo. Você fala já no 2º grau, quando você queria fazer história, isso, o professor te dá... Ele já me dá essa resposta, assim, não, faz antropologia, que a antropologia é mais interessante. Olha só. E aí, quando fui fazer a seleção do curso, eu escolhi Ciências Sociais. Cheguei a fazer 1 ano de Sociologia e Licenciatura para ser professora, mas tive uma aula com o professor de Antropologia Urbana e fiquei apaixonado por antropologia. Olha que loucura, cara. Eu sou apaixonado por história e antropologia também. Não tenho esse domínio, mas já estou preocupado com esse professor, né? Faz antropologia porque história não é tão interessante. Caramba, rapaz, vou conhecer esse professor. Mas vamos lá. É com você, Mauro. Só pra galera, porque assim, claro, né, a gente aqui sabemos muito bem o que é antropologia, mas explica um pouquinho o que é o curso, como é que é o curso, de repente vai que alguém também se interessa, porque às vezes, né, o pessoal escuta a palavra, mas não sabe o significado. Eu vou falar, mas assim, eu não sei se vai estar tão correto assim, tá? Não. Mas a antropologia é um estudo social que estuda, digamos, um comportamento humano mais diferente da sociologia, que é uma linha de pesquisa mais do sujeito em sociedade e como ele se comporta com a sociedade em si. A antropologia percebe como a sociedade vai criar o sujeito. Então é mais do externo para o interno. Eu, por exemplo, pesquiso antropologia urbana. Então, quando você tem os processos de colonização, você tem não só o padre e o colono, mas você também tem o antropólogo. O antropólogo também estava lá. Tanto que a antropologia ela vai passar por todo um processo de desconstrução dessa ideia de hierarquias sociais. Tanto que a antropologia atual ela está muito mais presa em desconstruir cada vez mais ideias e conceitos presos. Então, acho que a antropologia é isso. Não, eu comecei fiz a pergunta lá para te provocando, porque da juventude, principalmente a tua geração, a primeira coisa que foca é o mercado, o salário, as profissões que vão dar dinheiro. Sim. Tá? E aí tu tá indo pela paixão, né? Dentro vou fazer história, não faço história que não é tão interessante, faça antropologia. E aí, como é que você tá enquanto sujeito, né, nessa sociedade, sendo antropóloga? Posso te dizer. A gente vai chegar lá nos pontinhos que nos interessa o público também, viu? Com certeza. Eu acho que a antropologia ela me faz refletir todo dia, assim, como as coisas elas estão em constantes transformações. Nada é sólido, né? E principalmente para mim que trabalho com memória, trabalhar com Aruc, trabalhar com a memória não só de sujeitos externos, eu também trabalho com a memória de parentes, porque a minha família faz parte, né, da construção cultural de Brasília, em algum nível. Então, eu acho que a antropologia, ela, para além
que as pessoas pensam como uma carreira, como fazer etnografia. Eu acho que pra mim também é pra mim entender e entender os outros e ajudar que as pessoas também se entendam. E principalmente nessa ideia da transformação, né? Do que a gente pode sempre se transformar pra ser melhor. Pra ter mais fome de conhecimento do que de dinheiro, né? Nossa, total. Aí, legal, gostei. É pra geração aí, preste atenção. E que acaba sendo melhor, se tornará tendo uma boa remuneração, exato. Isso é certeza. Exato. O mercado é pelo nível e não o mercado em si para dar retorno financeiro. E voltando de fato ao que nos interessa, de fato, não que não interessa esse processo, tanto é que eu fiz a pergunta primeiro, a gente já atravessar dentro do que é o mote da nossa entrevista, que eu achei interessante lá no sarau do Amado Jorge, quando você e seu companheiro chegaram e fizeram essa explanação dessa pesquisa dentro, que você fala que começa com o esporte, né, para chegar na história, na memória de uma RA com suma importância dentro da história antropológica do Distrito Federal. Aí, ó. Então, eu, agora me apresentando, né, assim, esse meu lado, eu participo da ARUC desde que eu me entendo por gente, né? A ARUC foi a primeira sociedade, digamos assim, que eu tive contato que não fosse nem escolar, nem familiar. E ao mesmo tempo que também era familiar, porque a minha família sempre participou de ensaio, a minha avó sempre foi costureira, minha mãe sempre foi passista, já chegou a ser madrinha de bateria, meu pai tocava na bateria, meus tios também têm posições dentro da escola. Então, e eu nasci no Cruzeiro, mas pra mim o período de férias sempre era o período de estar na ARUC. E quando eu até falei isso lá no dia do sarau, quando eu tinha uns 13, 14 anos, assim, que é a fase de rebeldia, né? Eu não quis mais, e engraçado que foi bem no período onde o governo do DF parou de fazer o carnaval, né? Eu lembro que eu desfilei no último carnaval que teve, no mês de carnaval, com... E onde foi? Foi no Eixo. Foi no Eixo Monumental. Né? Acho que eu tava com 12, ia fazer 13. Eu lembro que eu desfilei, até foi meu último... Qual a ala? Foi na aula das pastas mirins. Eu era das crianças, mas aí já tava muito grande. Enfim, e aí, durante esses 10 anos, quase 10 anos, eu estava muito afastada. Minha mãe sempre participou, minha família sempre participou. Mas pra mim sempre foi uma coisa, tipo, era o meu passado, era coisa de criança, passou. Só que quando eu entrei na Universidade de Brasília e fui ter contato, principalmente com o tema da memória, eu discutia muito isso com a pessoa que trabalha hoje em dia comigo, né? Com o Arthur, que estava comigo nesse dia. Discutia muito com ele como aquela ideia de algo, principalmente sobre a memória, né? Algo que já passou, mas que quando eu botava o pé na ARUC eu lembrava de quando era criança, lembrava de som, lembrava de cheiro, lembrava de sensação. E falei pra ele sobre o acervo do Hélio Tremendani, né? Que eu falei, olha, e esse companheiro, ele é formado em museologia pela UNB. Então, ele tem muito contato com a questão de patrimônio, né? E aí ele falou, olha, eu acho que o acervo que existe dentro da ARUC, a gente precisa dar mais atenção a ele. A gente poderia pegar ele e inscrever ele num projeto. Que foi a primeira vez que eu fui, de fato, né, conversar com o Hélio, perguntar sobre a história da ARUC, saber como que ele juntou todas aquelas fotos, todos aqueles troféus, todos aqueles recortes de jornais. E aí, a partir disso, eu fui tendo um contato cada vez mais profundo com a história da agremiação e também com a história que me atravessava como sujeito. Porque aí, em algumas histórias, algumas pessoas da minha família apareciam, e aí pessoas da minha família me contavam outras histórias novas também, e fui adentrando cada vez mais, até que o Hélio me chega com a proposta de trabalhar na secretaria, né? E aí eu falei, pô, legal, uma pessoa jovem que, tipo, não tinha tanto contato com a agremiação há tanto tempo, e você me confia de dar esse presente, né, querendo ou não. E ele, não, confio no seu trabalho. Essa parte mais administrativa na diretoria, né? Exato. E você acredita que uma sociedade sem memória é a ruína de si mesma? Eu acho que uma sociedade sem memória não é nenhuma sociedade. Porque eu acho que a principal coisa que nos constitui como sujeito é a memória. Exatamente. Sem memória, e não só memória do que nos lembra. Eu acho que a ARUC principalmente me faz pensar muito nisso. Como espaços físicos carregam memórias. E quando a gente está falando sobre a disputa de patrimônio, a gente está falando justamente sobre essa memória física, né? É uma materialidade de algo que já foi e algo que pode ser também. Ó, que interessante. Para constar,
Atitude de falar com Mauro Rocha e Luiz Felipe Vitelli. Aqui na Rádio Cultura FM 100.9, a rádio tocando você. E toca você, Mauro. Olha só, você está falando de memória, né? Nós entrevistamos o Léo da bateria da Aruc, e a questão do carnaval, né? 11 anos aí sem carnaval. E é uma questão também de memória, né? Porque como você falou, você, né, teve um dos últimos aí apresentações de carnaval, né, de desfile da Aruc, e depois, assim, vieram 11 anos aí. Dentro desse período teve um que nem era na época de carnaval, era uma época totalmente atípica. Dentro disso, você também concorda que né, faz parte dessa memória não só do Cruzeiro, mas de Brasília, mas de como a sociedade também, essa lacuna aí, esse hiato, ele também prejudica nesse sentido e deixa de criar uma afetividade e também, né, pessoas terem mais afinidade com escolas de samba, que em Brasília parece que as pessoas não gostam, só gostam do Rio, de São Paulo, alguma coisa assim, mas que não é verdade? Eu acho que para entrar nesse tópico a gente tem que pensar em como Brasília e o DF se constituem, né? A gente tem uma remessa muito grande de pessoas cariocas vindo para cá, na região do Cruzeiro, né, que é a minha linha de pesquisa. E quando você fala sobre Carnaval de Brasília, o Carnaval de Brasília é de 61. A gente está em 2026. A gente está falando de mais de 50 anos de sujeitos se construindo através dessa ideia de cultura, né? Do que é o Carnaval. Nos últimos anos, o governo do DF tenta apagar isso de alguma forma, porque é um investimento, ele não tem retorno. Falando economicamente, você só está investindo dinheiro para algo que é para os sujeitos, né? No caso, um lazer, no caso, economia criativa, no caso, cultura, o que constrói eles como identidade. E quando você fala sobre 11 anos sem esse carnaval, você está explicitando como para o Estado essa ideia do que são esses sujeitos, do que são os avós desses sujeitos, dos pais desses sujeitos, elas não importam, sabe? E quando a gente está falando de memória, principalmente, a gente está falando sobre como eu disse, a minha avó que costurava na Aruc, meu pai que tocava. As pessoas acham que Brasília não tem carnaval, mas o carnaval daqui é um ano depois do que Brasília tem como o que é Brasília. O carnaval é de 61, sabe? Todas as ARAs, todas as regiões administrativas do DF tinha ou tem escola de samba, sabe? A Aruc, ela é percussora, mas você tem muitas escolas de pessoas que, nesse trânsito de a gente não tem mais como continuar morando num cruzeiro por especulação imobiliária, então eu moldo pra Candanga. E aí na Candanga eu já abro a escola de samba da Candanga. Como eu disse, trabalhar com memória é muito doido, porque, por exemplo, eu conheci uma amiga na faculdade que a avó dela fundou a escola de samba da Candanga. E a gente nem sabia disso, assim. Ela me falou o nome da avó dela, a Dona Brasil. Ela já faleceu já tem um tempo. E aí ela me falou, olha, amiga, minha avó foi uma das fundadoras da escola de samba na Candanga. E aí eu fui falar com a minha avó, e minha avó falou que ela desfilava por todas as escolas de samba. A primeira escola de samba dela foi a Aruc, depois a Vila Planalto, e ela fundou a da Candanga. Então, se você tá falando que não existe carnaval em Brasília, você tá apagando histórias de pessoas como essas. Você está falando que essas pessoas, o que elas deixaram e o que elas vão deixar não importa tanto. E acho que é isso, assim. E eu também digo que o Carnaval de Brasília, ele passa por um processo muito ruim, que eles tiram um dia do certo do Carnaval para desmobilizar as pessoas a irem, ou a quererem participar, ou a quererem cobrar que exista no próximo ano. Então, eu sinto que a articulação acaba sendo muito prejudicial para as escolas de samba que dependem não só da divulgação, como também da economia criativa que se circula dentro dessas escolas nesse período, né? Com a conversa com o próprio Léo, né, na formação permanente, e você tem esse ato de 11 anos, o que foi formado, né, como é que se dará sequência nesse processo, quando você fala de memória. E aí eu vejo isso muito bem, que eu sou de uma cidade que realmente, eu moro na cidade por opção há 30 anos, que tem um patrimônio sendo dilapidado. Se não somos nós, como você,
da comunidade para estar resgatando o tempo todo. Tanto é que começa com uma frase, né? O imenso vazio que era o Planalto e nunca foi esse imenso vazio. Quer dizer, há histórias anteriores, né? Aí quando você está nesse resgate da Aruc, que é a ponta do avião, do rabo do avião, né? Que é assim que a imagem que eu tenho quando eu cheguei aqui, não. É o plano piloto, né? Remota o piloto do avião e o rabo do avião, que foi o primeiro. Eu morei na 416, depois no Cruzeiro, depois morei mais tarde no Cruzeiro. E essa memória, e aí eu vejo sim, você tem razão, quando nesse apagamento, ele é geral, não sei se pertence a uma geração, não sei se pertence a uma intenção de Estado e de governo, né? E como eu te fiz a pergunta, né, uma sociedade sem memória, ela está fadada, né, à ruína, né? E aí eu vejo isso, né? Aí quando você fala o tombamento do plano piloto, né? E olha que o Cruzeiro não é plano piloto, que é uma RA, então já não é plano piloto. Então já está fora do processo. E ele tem uma memória arquitetônica, começando pelas casinhas ali. Então, eu acho que há essa intenção de se apagar, eu não sei o porquê, né? Eu acho que é da parte humana, né, que tem a memória. E os exatos são exatos demais que chegam a se perder na exatidão, né? Então eu acho que é isso, né? E você sendo jovem nesse processo, voltando a Aruc, nesse resgate, o que você tem de mais importante nessa jornada que você sacou, além do que guardou? Olha só, ele teve a preocupação de guardar tudo que alguém, certamente, dessa turma que a gente citou ainda há pouco, ia jogar fora, né? Esquecer o passado. E eu não sei se tem futuro sem passado. Exato. Né? Eu acho que uma das coisas mais legais que eu... Assim, não só legal pro externo, como para falar, olha, essa pesquisa aqui, eu pesquisei sobre isso, mas eu acho que legal também no sentido de, caramba, a gente às vezes não sabe a potência das coisas, é resgatar a memória que a Aruc Física tem de muita coisa. Então, por exemplo, eu não sabia que a Elza Soares já tinha feito um show na Aruc, e nem ela, nem a Elza não sabia, por exemplo, que a Aruc foi a primeira sede do Movimento Negro Unificado, do MNU. A Aruc foi uma das sedes, por exemplo, dos primeiros grupos de capoeira daqui do DF. Muitas pessoas do samba muito clássico do Rio de Janeiro passaram pela Aruc. Então, quando você se depara com um acervo, você vê a primeira quantidade, né? Caramba, muita coisa. Mas conforme você vai pegando aquelas fotos, aqueles jornais e vendo que a Aruc é uma das instituições percussoras em falar sobre dar espaço para o público LGBT. Coisa, tipo, que hoje em dia para as pessoas parecem ser meio simples. Toda edital de cultura que você pega hoje em dia, você tem que, né? Você tem a categoria lá que você tem que dar espaço para minorias representadas. Então, e a Aruc tá fazendo isso desde a década de 70, desde 80, desde 60, sabe? Então, se deparar com essa memória que a gente não sabe, que a gente só vê o resultado, né? A gente não vê o processo. E eu acho que não ter contato com o processo, a gente só vê o resultado, a gente acha que as coisas já estão ganhas. Então, ter contato com o processo me fez entender o resultado para construir mais coisa para frente, né? Para ver o que mais. Esse material não está no arquivo público, não tem referência dentro do arquivo público, né? E se não é teu trabalho, acho que não chega lá. Exato. Então tá, para constar. Atitude de Fala com Mauro Rocha e Luiz Felipe Vitelli. Aqui na Rádio Cultura FM 100.9, a rádio tocando você. Diga lá, Mauro. Ana, e o seu trabalho? Sei que você faz um trabalho aí de pesquisa e tudo mais. Fala um pouquinho sobre ele. Até o início aí o Vitelli comentou sobre a questão do futebol. Ele começa com o futebol e vai até onde? Tem exposição, não tem? Como é que está sendo o seu trabalho nesse sentido? Então, eu tenho o meu trabalho TCC, né? Trabalho de conclusão de curso, que vai ser sobre a memória da Aruc. E tenho o meu trabalho que é uma PNAB, que a gente está tocando na Aruc, que é sobre a memória negra e candanga dentro do território do Cruzeiro e do DF. Do meu TCC, eu começo contando a história de o que se constrói o Cruzeiro, né? Os primeiros moradores da década de 60, tanto que um dos meus interlocutores principais é o Hélio, que ele veio em 58
pro DF. Ele tinha, eu acho que, se eu não me engano, 9 anos. E aí ele vai me narrando como que era o cruzeiro de antes e o cruzeiro de hoje. E os contrastes são muito... Você que falou aqui, né? Sim, sim. Os contrastes são muito únicos, assim. Tipo, você tem uma cidade que não tinha asfalto, uma cidade que as escolas eram de madeira, você tem uma cidade que não tinha luz de dia e às vezes não tinha água de noite, e ficava variando. E a produção cultural do espaço se consolida através disso, né? A ausência. Tem uma frase da antropologia que é: a ausência justifica. Então, a ausência de uma cultura se justificou na construção dessa cultura. E aí, essa década de 60 é marcada pela criação da Aruc e a criação das primeiras escolas de samba. E aí, década de 70, você tem o deixar desses primeiros moradores, né? As pessoas vão começando a se aposentarem, ou perdendo cargo, ou mudando de cargo. E aí você tem a primeira, de 70 ao começo de 80, você tem essa primeira reformulação do cruzeiro, né? As primeiras pessoas vão sair, vender as casas, os filhos vão para outras RAs, as casas começam a mudar a arquitetura, porque antes elas eram todas iguais, né? Sim. E durante essa década de 70, começo de 80, no começo de 80 você começa também uma ocupação militar dentro do território do cruzeiro. Não que não tivesse antes, mas agora fica, por exemplo, não só limitado ao Cruzeiro Novo. Aí é nessa década de 80 que a minha família vai mudar lá. Meu avô, por parte de mãe, era sargento, e meu avô, por parte de pai, era servidor do Exército. E aí ambos foram morar na quadra 8, um de frente para a casa do outro. E aí tem essa geração, que é a geração de adultos atuais do cruzeiro, né? As pessoas entre 40 e 50 foram as pessoas que cresceram nessa década de 80. Você tem uma consolidação boa da Aruc nessa década de 80, né? Você tem o 8º título da Aruc, assim, né? Em seguida, que eu não vou lembrar como é que fala, mas tá lá na história pra contar. A Aruc vai se consolidando cada vez mais. Aí você tem... O Hélio entra em 76. Ele entra pro esporte. Ele entra como... a história que ele conta é que ele tinha um grupo de amigos que faziam parte do ginásio. Ele era do Corujão porque ele estudava à noite. E aí esse grupo de amigos, um amigo deles acabou sofrendo um acidente e ficou tetraplégico. E esse amigo foi convidado para ser carnavalesco da Aruc num ano. E aí, nisso que ele é convidado para ser carnavalesco, a Aruc ganha. E aí o Milton Sabino, que foi um dos grandes presidentes da Aruc, ele chama o Hélio e pede para que ele e os amigos dele façam parte da Aruc. E o Hélio fala: não, participo, mas a gente é a galera do esporte. Então vamos abrir um departamento de esporte. E aí, com esse departamento de esporte, você tem... A Aruc, ela não faz só carnaval e samba, né? Agora a Aruc também faz atletas. Então você tem... Eu não vou saber listar aqui, porque nesse artigo eu consigo, né? Esse artigo tá até no Ludopédia, na página. Depois eu mando o link pra vocês divulgarem e tal. A Aruc, dessa gama de pessoas que entram na Aruc entre 70 e 80, 90, saem muitos atletas para a seleção brasileira. Muitos atletas para as Olimpíadas. E constrói também muitos professores de educação física, muitas pessoas com incentivo à educação. O próprio Hélio mesmo não tem formação educacional, mas ele é um ótimo professor. Tanto que essa geração de adultos da Aruc hoje em dia só chama ele de professor. Porque muita gente vai entrar na Aruc nessa época pelo esporte. Muita criança para fazer vôlei, para fazer basquete, handball, atletismo. E aí, na década de 90, 2000, você tem de novo uma reconfiguração. Esses militares, mais uma vez, estão se aposentando, perdendo casa. Foi até nesse período que a minha família, por exemplo, acabou tendo que se mudar do cruzeiro, no começo dos anos 2000. E no começo dos anos 2000 também começa a especulação imobiliária dentro do território do cruzeiro de uma forma mais massiva. Não que não existisse antes, mas a gentrificação no espaço é maior, né? Esse tornar branco, esse tornar rico, tornar a classe média alta, ele vai ser mais incisivo. Então, dos anos 2000 aos anos 2010, você tem uma outra configuração do que é o sujeito que mora no cruzeiro. Ele não é mais nem negro como no começo, nem ligado à cultura, nem ligado às tradições culturais do território. Mas esse sujeito vai ter que lidar com a Aruc que ainda existe lá, entende? E é um choque. E Mauro, eu tô vendo essa história aqui até porque o Guará passou por isso. Eu sou do início do Guará,
poeirão mesmo, também, aí você falando me reporta a memória, eu venho do Rio de Janeiro, da Vila Seropédica, antiga Universidade Rural do Brasil, e tinha foto vinda das minhas irmãs, dos meus irmãos vindo para cá, a passeio, que eu tinha uma tia que morava no Cruzeiro, e eu me lembro dessas casinhas, os espaços, não tinha asfalto, né? E isso a gente vivenciou no Guará, e ver esse choque cultural, arquitetônico também, né? O Guará está fazendo 57 anos, e a coisa é a ostentação. Não é a simplicidade que havia, mas a ostentação. E eu brinco, o Guará foi favela, eles não gostam. Eles não gostam, que é diferente do Cruzeiro, né? Apesar de estar esse também o rabo do avião. Então é nesse sentido. É contigo, Mauro. É isso aí, para constar. Atitude de falar com Mauro Rocha e Luiz Felipe Vitelli. Aqui na Rádio Cultura FM 100.9, a rádio tocando você. É contigo, mano. Olha só, bom, daqui a pouco a gente termina, mas antes disso... Aí vai dar ó, né, mano? Que vai ter que trazer de novo, cara. Não tem jeito. Não tem jeito não, a Ana já conquistou a galera aqui. Você falou dos anos 80, eu cheguei no Cruzeiro nos anos 80 e, né, vivenciei tudo isso que você está comentando, assim, pelo menos na década de 80. Para mim, o Cruzeiro sempre teve essa cara, esse jeito de comunidade. Dentro disso tudo que você fala de especulação, de outras pessoas vindo e tudo mais, e hoje, né, um Cruzeiro diferente do que eu, né, cheguei a conviver, isso aí é fato, perde-se essa questão de comunidade, esse jeito de comunidade, ou você acha que ainda temos uma comunidade ali dentro? Todo mundo se conhecia. Exato. Eu hoje não sei se conhece. Primo de alguém, marido de alguém. Exatamente. Olha, eu vou pegar do que eu já tenho de tese, assim, né? Citando alguns antropólogos e tal. A tendência do ser humano no capitalismo moderno, né? Ele ficar cada vez mais individualista. O senso de coletividade, ele vai se deturpando, e aí, por exemplo, citando Durkheim, que ele fala no Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, é que essa ideia do material, ela se prevalece, né? E o material nada mais é do que um individual. E eu percebo que no Cruzeiro, quem é antigo, ou quem é neto, ou primo, parente de alguém que é mais antigo, tenta ter esse senso de comunidade. Eu tenho pessoas da comunidade que são na minha idade, e a gente tem esse senso de comunidade entre a gente mesmo, sabe? Tipo, conheço você desde que a gente era pequeno, ou a mãe de um amigo, ou primo, ou tio. Mas eu percebo que os novos moradores do Cruzeiro não têm isso, porque a maioria dessas pessoas não vieram do DF. Eu percebo isso, assim, muita gente não veio do DF. Ou se veio do DF, veio de alguma outra região que não tem algum nível de conexão com o Cruzeiro. Então você não tem proximidade com os sujeitos. Aí você também tem proximidade com o território. Por exemplo, a Aruc ficou 8 anos sem poder fazer ensaio porque tinha um cara do serviço, não lembro qual a posição dele, mas que ele processou a Aruc. E vivia processando e continua processando. E aí, isso eu até trago na minha pesquisa, assim. Como a instituição, que não é uma pessoa física, está sendo processada por existir lá há mais tempo que o cara mora no espaço. Ao mesmo tempo que é complexo, nos faz perceber como certos comportamentos, certos sensos que a gente achava que era comum, se perderam. Já não tem mais isso, as pessoas não têm mais senso de comunidade, hoje em dia é muito cada um por si, sabe? E se você tem senso de comunidade, em algum momento alguém vai querer te passar pra trás, ou te enganar, ou algo assim. Então, mas eu acho que também não é sobre abandonar, sabe? Acho que quando essas histórias e essas memórias te atravessam, aí mesmo que dá vontade de falar, não, gente, esse espaço aqui, ele é comunitário, e ele foi feito de forma coletiva. E coletivamente ele vai continuar sobrevivendo, sabe? O estrangeiro se incomoda por não conhecer e nem ter o pertencimento do local, acaba prejudicando a própria história, a construção dessa história. E isso eu aprendi no Ceará. Fui morar na aldeia de pescadores e a primeira coisa que eu tomei conta foi falar assim: o estrangeiro sou eu, então não posso incomodá-los.
E o cara chega e processa a escola que está mais tempo, né? Atrapalha. É estranho essa questão. A própria Brasília, a lei do silêncio. O porquê? Nunca. Cara, a gente tinha um pedaço do Rio de Janeiro aqui dentro. Exato. E eu morei na 416, tinha um pedaço do Rio de Janeiro. Morei no Cruzeiro, tinha um pedaço do Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro, dentro do imaginário, é festa. Não tem essa. E como é que eu chego e vou acabar com a festa? Acho que as pessoas podam, né? Vai podando de pouco em pouco. Então, começa com uma lei de silêncio, depois um barulho. Eu fico muito incomodada quando as pessoas traduzem uma festa ou... é barulho, não é barulho, sabe? As pessoas têm o direito de ocupar os espaços. Estão festejando. Todo mundo tem direito à cultura, todo mundo tem direito a poder se expressar de alguma forma, sabe? E, por exemplo, é a mesma discussão que você tem, por exemplo, com alguns terreiros aqui em Brasília, no DF. Sim. Eu conheço um terreiro lá no Areal que sofre um pouco disso, que é tipo assim, o terreiro tá aqui desde que Areal é Areal, vocês que vieram depois, mas as pessoas vão se incomodar com aquela ocupação, sabe? Você tocou num assunto muito interessante, que é um choque cultural religioso, e que eu estive recentemente no Rio Grande do Sul. Não era bem Porto Alegre, mas faz parte da grande Porto Alegre. E um bairro residencial. E aí fomos exatamente hospedar na casa do amigo nosso, lá do lado era um terreiro. Era uma rua comum e do lado era terreiro. Cara, e fizeram a noite inteira. Quem se incomodou é que estava chegando, não era o meu caso, tá? Não era o meu caso. Mas quem estava chegando, que lugar barulhento, que não sei o quê. Aí o cara, o dono da casa falou assim, gente, deixa quando eu nascer com isso. E eles sempre fizeram isso. Ajuda todo mundo aqui. O cara que chega não quer saber disso, ele quer saber do barulho. Não me interessa o barulho. Onde eu moro é barulho. E aí tava até outra conversa que eu nem vou me aprofundar aqui, mas vou jogar pro Mauro ali. Daqui a pouco porque o assunto leva, cara. Não, o assunto leva. É por isso que ela vai voltar. Mano, é muito fiapo nesse novelo. É por isso que ela vai voltar. Volta sim. Vamos lá, Mauro. Não, o convite já tá feito. O público também, acho que tem gente já interessado, que se interessa, porque a gente, tá falando da gente. É da gente, não tem sujeito, como você falou. Vou aproveitar, território e sujeito. Pronto. Isso, território e sujeito. Ana, queremos agradecer aqui a sua presença, né, no nosso Pra Constar Atitude de Fala. E fala suas redes sociais, se despede da galera também, Vitelli também, e obrigado a todos. Eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui, falar um pouco do meu trabalho, fazer também as pessoas darem uma refletida sobre esses temas, né? Que é legal, sempre a discussão. Nas redes sociais eu sou Ana com 2 N's Belchó, tipo Belchior, só que sem o I. Peço também que sigam as redes sociais da Aruc, do Instituto, @Instituto Aruc Cultural, @ArucOficial. Também tem algumas páginas do Seu Hélio, ele tem 10 Instagrams, viu? Sigam todos. Samba, ele tem Seu Hélio. Samba e Cultura, tem o do IBEC, que é o Instituto Brasileiro de Esporte e Cultura, muito legal. E é isso, agradeço a oportunidade, muito bom poder estar aqui. Ana, valeu, Ana, porque tem realmente, como a gente falou, vai ter que voltar mesmo, porque o tema é interessante, e seu Hélio também, cara. Por favor. A gente podia fazer uma provocativa com os dois, hein? O que tu acha? Valeu, Ana. Público ouvinte, ainda tem mais. Vamos ouvir Ana Belchó. É isso? Isso. Então, pronto. Então, valeu. Gratidão. Até Obrigada, mais. Viu?